eu sou Carla Soraya e este é o Cena Pública. Neste programa você vai acompanhar discussões sobre situações que você vive no dia a dia e entender o porquê de muitos problemas que te cercam. O nosso objetivo é trazer informações para te explicar tudo de maneira simples e até, quem sabe, ajudar a encontrar soluções. Participe e se conecte conosco através das redes sociais, Instagram, Facebook, e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube da TV Ceará. E a nossa hashtag é Cena Pública. O conceito de homeschooling é caracterizado pela proposta de ensino doméstico ou domiciliar. Essa proposta se contrapõe à frequência das crianças numa instituição, seja ela uma escola pública, privada ou cooperativa. O ensino domiciliar é quando os próprios pais dão aulas para as crianças em casa ou contratam professores particulares chamados de tutores. Segundo a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, a ANED, em 2018, existiam no país 7.500 famílias educadoras, com cerca de 15 mil estudantes entre 4 e 17 anos de idade. O Código Penal define como crime o abandono intelectual, ou seja, deixar sem justa causa uma criança que tenha entre 6 e 14 anos fora da escola. Pais ou responsáveis que não matriculem os filhos na escola podem ser punidos com detenção de 15 dias a 1 mês e multa. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a educação domiciliar de crianças no Brasil. Pela decisão, o formato permanece ilegal, ou seja, regulamentada em lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou agora, em junho, a proposta que trata da modalidade de ensino domiciliar, o homeschooling, através do projeto de lei 3.262/2019, que altera o Código Penal para incluir o parágrafo único no artigo 246, a fim de prever que a educação domiciliar não se configure crime de abandono intelectual. A matéria segue para análise no plenário da Casa e ainda não tem previsão de ser votada e, se for aprovada, vai seguir ainda para apreciação dos senadores. O homeschooling é o nosso tema de hoje do Cena Pública e pode interessar muito bem a você que tem crianças, adolescentes em casa. Nós temos no programa de hoje, para debater esse assunto, Xênia Diógenes Benfatti, pesquisadora, doutora em educação, mestre em avaliação educacional e professora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor. Professora, muito grata por sua participação. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Temos também Bruna Anastácia, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência. E ela vai ficar somente nesse bloco conosco, não é, Bruna? Exatamente. Obrigada desde já pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade. Para fechar esta nossa conversa, Helder Nogueira Andrade, doutor em Ciências Sociais, especialista em Gestão e Políticas Públicas e também especialista em Gestão Hospitalar. Professor, muito grata também por sua participação. O microfone, professor, está desligado. Obrigado, Carla. Estamos aqui à disposição para o debate. Só uma pequena correção, é gestão escolar. Gestão escolar, pronto. Professor Bruna e professora Xênia. Eu vou começar com a psicóloga Bruna, que ela vai ficar pouco tempo conosco aqui, mas eu acho que essa conversa inicial gira em torno principalmente de uma questão que é a socialização de crianças e adolescentes. A gente viu que durante esse período da pandemia, crianças, adolescentes e principalmente os pais estavam loucos que as restrições acabassem para que essas crianças voltassem ao convívio nas escolas. Isso interfere de que forma você fazer o homeschooling? Perfeito. Na verdade, a gente acabou de ter uma experiência quase de homeschooling, né, com essa questão do ensino remoto, porque realmente a escola veio para dentro de casa. Mas a gente pode sim perceber muitas perdas nesse processo com as crianças, porque a socialização, a interação, ela é uma ferramenta estruturante para o desenvolvimento socioemocional da criança, do adolescente que está em desenvolvimento. Então, quando a gente traz, né, esse ensino, essa escolarização, né, para casa,
há perdas, porque na criança ela perde essa socialização, né? A não ser que ela vá socializar em outros espaços, mas a escola em si é um espaço muito rico, onde essa socialização, essa interação, esse compartilhar, a internalização de regras, de convivência, que é algo tão importante para a nossa sociedade, acontece, né, no espaço, na instituição escola. Então, existe sim um prejuízo, né, nesse sentido, quando a gente fala em socialização. Porque em casa, claro que não vai ter as mesmas ferramentas, os mesmos, né, a mesma tipo de convivência que a escola possibilita. Isso pode fazer com que as crianças e adolescentes passem a se tornarem mais arredios ou não tenham mais o domínio do convívio com outras pessoas? Isso. A gente pode falar em habilidades sociais. As habilidades sociais a gente vai adquirindo com o tempo e aprendendo. Então, habilidades sociais é algo que é aprendido. A gente aprende, né, de acordo com as nossas convivências. Então, quando a gente tem uma quebra dessa convivência, a gente pode sim dizer que a criança ela vai sendo impossibilitada de desenvolver suas habilidades sociais, e aí sim a gente pode ter uma criança que vai ficando mais introvertida, com dificuldade de socializar, por vez, né, mais arredia. Então, a gente falando do ser humano, que cada um é único, que vai manifestar isso de forma muito singular, mas de forma geral a gente pode sim ter uma quebra e uma perda de aquisição de habilidades sociais, gerando aí sim vários prejuízos, como eu estou falando, crianças mais tímidas, introvertidas, que ficam muito mais ligadas ali, talvez, a telas, ou então só conseguem socializar mais com adultos, e quando se deparam com crianças da sua idade, né, que a gente chama ali de seus pares, elas não conseguem fazer aquela interação, porque elas não têm as habilidades sociais desenvolvidas. Eu vou perguntar agora aos dois professores, né? O que, na opinião de vocês, isso pode se refletir também nessa produção aí de futuros alunos, de futuros pesquisadores, de crianças que vão enfrentar aí, por exemplo, a universidade, né? Depois de ter passado um tempo sem a convivência de outras crianças e adolescentes. Professora Xênia. Eu apreciei muito o que a Bruna nos trouxe acerca do desenvolvimento socioafetivo, porque, de fato, quando nós pensamos em educação, nós temos que pensar em todas as dimensões. E quando nos chega a proposta de um homeschooling, nós temos que considerar que no repertório de desenvolvimento da criança e do adolescente, nós não podemos somente considerar os aspectos conteudistas, né, ou o ensino propedêutico, né, em si. Então, olhando para essa questão do contexto do ensino remoto, nós temos uma contingência, e nessa contingência o trabalho em casa, o trabalho domiciliar, ele foi nos posto como uma condição. Mas quando nós pensamos nisso como uma proposta, como um projeto de lei, na minha avaliação isso é preocupante, porque como pedagoga, o que vejo a partir da minha experiência e da minha formação, um currículo escolar, ele é feito não somente para atender a esses domínios conceituais. Um currículo escolar, ele está estruturado para uma série de experiências que essa criança, que esse adolescente, eles deverão ter. A educação é um fenômeno social. A toda hora, a todo instante, nós estamos aprendendo. Isso é inegável. Estamos aprendendo dentro de casa, estamos aprendendo quando nós estamos num shopping, quando nós estamos em convivência num condomínio. Mas quando nós falamos em educação formal, no ensino formal e no ensino da escola, nós estamos falando numa estrutura que ela está posta dentro de uma regularidade e atendendo a padrões específicos para que, de fato, essa criança e esse adolescente possam se desenvolver. Então, nós temos profissionais formados para isso. Vocês imaginem
que eu passei 4 anos numa universidade trabalhando didática, planejamento, avaliação, teorias da aprendizagem. Então, eu tive conhecimento que me possibilita, sim, planejar e desenvolver situações de aprendizagem. Agora, vamos imaginar os pais ou tutores. Que condições são essas que serão dadas à criança pensando nessa condição, né? Então, são coisas que nós vamos ter que pensar, porque, de fato, nós estamos diante de uma proposta que, no mínimo, nos traz muitas reflexões. Uhum. Professor Helder, durante o período de pandemia, não faltaram memes de pais desesperados, de pais querendo mandar os filhos para a escola, né? Perguntando se a professora não podia ir para dentro da casa deles, né? Como essas pessoas imaginam, então, que seria o homeschooling? Carla, eu gostaria de trazer aqui outros elementos que as minhas queridas debatedoras ainda não trouxeram para agregar, né, ao nosso debate. Né? Primeiro, lamentar a inversão de prioridades que existe hoje no nosso país na agenda política. Né? Então, nós estamos debatendo aqui um projeto que vai aí a depender dos dados, aí 5.000, 7.500, como você mencionou, estudantes, né? Nós não estamos debatendo os 50 milhões que estão, por exemplo, com dificuldades de acesso à internet, né? Porque em matéria educacional, a nossa Constituição, ela traz a perspectiva do federalismo cooperativo. Isso é política e engenharia institucional a partir da nossa Constituição Federal. E o governo federal tem a obrigação, seja que governante for, os governos passam, mas o Estado fica, a engenharia institucional da nossa Constituição fica, o governo federal teria a obrigação de coordenar e estabelecer a cooperação entre os entes federados para, por exemplo, garantir o acesso à internet de todos os estudantes, esses milhões e milhões de estudantes que nesse momento não têm acesso às suas aulas remotas, porque simplesmente não tem os equipamentos necessários e a conexão da internet necessária. Então, eu gostaria de, nesse primeiro momento, Carla, dizer que, lamentavelmente, existe essa inversão de prioridades na discussão da agenda pública nacional em matéria educacional, e nós estamos discutindo uma gota no oceano, quando o oceano inteiro está, lamentavelmente, abandonado, 50 milhões de estudantes nesse sentido. Mas, adentrando mais precisamente na sua pergunta, eu gostaria de trazer também a nossa Constituição Federal, para dizer que no capítulo da educação, no artigo 205, nós temos 3 elementos básicos para pensar esse direito social que é a educação. Quais são? A plena formação da pessoa, do cidadão e do trabalhador. Né? Esses 3 elementos pressupõem esse elemento da sociabilidade que as minhas queridas debatedoras, colegas que estão aqui nesse debate, a Bruna e a Xênia, trouxeram e que sua pergunta possibilita a abertura dessa discussão. Então, assim, não é possível pensar essas 3 dimensões sem pensar na socialização desses milhões de estudantes no país. E, além disso, o artigo 205, que abre o capítulo da educação na nossa Constituição, também diz que, além da educação ser um direito, ela deve se estabelecer numa relação entre o Estado, a sociedade e as famílias. Né? Não é só a família, não é só o Estado, não é só a sociedade. É uma articulação desses diferentes setores para que esses indivíduos que são cidadãos, né? Não importa que tenha 6 anos ou 60 anos, esses indivíduos não são propriedades de suas famílias, assim como também não são propriedade do Estado e nem da sociedade. Eles são indivíduos de direitos, né? São cidadãos brasileiros que precisam estar dentro dessa discussão nessa dimensão
né? Não é o pai e a mãe que decide sozinho o que é melhor do ponto de vista dos direitos, da efetivação dos direitos. Por isso tem a lei para regrar tudo isso, né? Exatamente. E a lei, Carla, só para concluir, a lei é um desdobramento de um debate social e de um acúmulo histórico, né, de uma sociedade. Então, a lei vai definindo esse processo em que a gente compreende que a criança, desde a barriga da mãe, ela tem direitos, né? E a educação precisa tratar nessa dimensão, essa questão da importância da sociabilidade, a questão do direito, a questão das dimensões que a gente espera que a educação contemple, basicamente, como eu mencionei, cidadania, trabalho e a formação da pessoa humana. Eu vou levar a questão da metodologia e do ensino propriamente dito mais para o segundo bloco, mas uma questão que o professor levantou e eu quero também trazer a discussão aqui, o senhor falou da modernização desse ensino. Só que além de tentar levar a internet, um tablet, como por exemplo aqui o governo estadual já colocou em lei que a partir do ano que vem todo estudante da rede pública vai ter direito a um chip e um tablet para estudar. Mas é preciso também modernizar o modo de se ensinar aqui no Brasil. Se não fosse a pandemia, a gente ainda estaria com um sistema de ensino igual ao que eu tive, ao que a minha mãe teve, né? Que é aquela questão, às vezes, do decorar, do não levar aquela criança a refletir. E muitos pais, quando veem essa reflexão sendo realizada, já começa a se perguntar se aquilo não é uma ideologia do professor que está sendo colocado em sala de aula. Eu queria que isso também fosse levantado aqui nesse primeiro bloco. Quem pode me falar sobre isso? Professora Xênia. É interessante a reflexão trazida por você, Carla, e vamos começar imaginando assim. Eu vou tentar juntar o que você nos traz como proposta de reflexão, de análise, e o que o Helder nos trouxe. Essa discussão do homeschooling, para mim, ela é no mínimo elitista, porque quando nós pensamos numa estrutura domiciliar capaz de dar essa sustentação, né, de promover a aprendizagem, nós não consideramos que boa parte das nossas famílias sequer tem o ensino fundamental concluído. Sequer tem então, uma nós casa, estamos... né? Tem famílias que não têm uma casa direito, uma estrutura de casa para estudar. Como é que ele vai fazer isso? O Helder nos falou em relação à tecnologia, a falta mesmo de suporte, de rede, né, de aparelho, né? E eu trago também somada ao que o Helder falou, eu trago essa outra questão. Você imagine o que seria um projeto como esse, ele se tornar uma política educacional, uma política nacional. Nós teríamos, de fato, uma grande perda, não só do ponto de vista da socialização, do desenvolvimento socioafetivo, mas porque, de fato, as nossas famílias, elas não têm condições nem estrutura de bancar esse trabalho. Então, se por um lado o ensino ele ainda traz resquícios de uma educação propedêutica tradicional, se nós ainda convivemos com uma série de problemas do ponto de vista educacional, você imagine que talvez isso possa aumentar ainda mais o gap que nós temos entre uma elite que tem acesso e que teria os melhores tutores ou que teria as melhores condições dentro de casa, né, numa estrutura montada, e a grande maioria da população, tá, que não teria nem suporte técnico e nem acompanhamento adequado. Então, nós temos que refletir, sim, sobre a escola, sobre sua função social, sobre os seus métodos e desenvolvimento de aprendizagens. Só que o caminho não é esse, né? O caminho não é nós tornarmos isso uma política para a gente tentar compensar, digamos assim, um ensino que nós gostaríamos que a escola promovesse. Então, nós temos que pensar que outras políticas e que outras diretrizes e definições para o ensino nacional, para a educação nacional, nós teremos que colocar na pauta. Porque, sim, nós temos grandes problemas relacionados à formação de professores, problemas relacionados
ao acompanhamento, a essa relação de escola-família, problemas relacionados ao currículo no que diz respeito ao planejamento, à avaliação. Só que nós temos possibilidades de discutir e encontrar caminhos fora esse do homeschooling. É verdade. E só complementando, Carla, falando de uma questão cultural, né, que o Helder trouxe, né, essa questão política, a Xênia trouxe, né, de forma muito clara também toda essa questão da proposta, a gente tem que pensar num viés também cultural e contextual, porque tem países que o homeschooling ele funciona muito bem, mas isso tem toda uma bagagem cultural como a Xênia falou, será que não é uma proposta realmente bem elitista? Porque hoje muitas famílias não têm nenhuma estrutura mínima para possibilitar, às vezes, um acompanhamento escolar em que as crianças vão à escola e aquela família não dá continuidade a isso em casa. E aí eu penso assim, que é algo bem polêmico e bem sério essa lei que está em vigor, porque me vem a questão, né? Como é que comprovaria se essa criança ela realmente está sendo escolarizada, né? Se não estimularia ainda mais a ausência dessas crianças à escola, né? E aí, sei lá, entraria até em contrapartida do trabalho infantil, porque, a gente está fazendo aqui o homeschooling, mas, e na verdade, não está sendo feito, essa criança é tirada da escola. Então, eu penso que no nosso contexto, falando, né, nosso contexto Brasil, na nossa cultura, ainda é muito complicado se falar em homeschooling. Você tocou numa questão aí que eu já ia levantar. Oi, pois não? Carla, para você ter uma ideia, hoje nós temos uma pauta, né, que ela está prevista, né, no Plano Nacional de Educação, que é o aumento da carga horária escolar, porque o Brasil é um país cuja carga horária escolar diária é uma carga horária ainda muito reduzida. Então, nós estamos tentando cumprir essa meta do Plano Nacional e que talvez os nossos esforços e a nossa dedicação seja muito mais ampliar esse repertório de experiências que o aluno tem na escola do que tirar o aluno da escola, do que deixar o aluno dentro de casa. Então, assim, existem alternativas para a gente começar a pensar nessa reestruturação do modelo educacional escolar. Uhum. Eu quero voltar para a Bruna, até porque a gente já está quase encerrando esse primeiro bloco. Bruna, tem uma questão que você falou aí, a questão da evasão escolar, né? De muitas crianças e adolescentes que deixam a escola para poder trabalhar, mas tem também aquela criança que só vai para a escola porque vai em busca do alimento, da merenda escolar, e tem aquela que a escola ajuda a se livrar da violência doméstica, né? Então, o homeschooling para uma criança como essa seria uma prisão eterna, então. Exatamente, né? Você tocou num ponto importantíssimo, porque realmente, né, dentro da minha trajetória, já participei de alguns projetos em escolas, né, públicas aqui da nossa região, Fortaleza, Ceará, e aí na minha convivência, no meu relato com os professores, o que a gente escutava era isso, que aquele espaço era onde aquela criança uma esperança, é onde ela se possibilitava ter outros modelos mais saudáveis, sair, né, de um ambiente que é adoecedor, vivenciar novas possibilidades, novos exemplos, né? Então eu sempre costumo usar essa expressão que muitas vezes a escola possibilita a criança florescer, né, a flor no lodo, porque às vezes ela vem de um cenário tão difícil, mas ainda consegue florescer, né? Por quê? Porque é possibilitado ali um outro contexto, com novos adultos, com novas referências, né? E muitas vezes os professores, eles têm um poder, assim, significativo na vida, né? Nas nossas vidas, de exemplo, de inspiração. E aí, te retirar isso é muito, eu considero, assim, muito delicado mesmo. A gente está encerrando esse bloco, Bruna, e eu queria que você, como psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, deixasse uma mensagem, então, para os pais que estão pensando aí, será que eu vou me adaptar, vou optar por esse tipo de ensino, né? E daqui a pouco a gente vai voltar no segundo bloco com uma conversa mais fechada em questões mais da metodologia do ensino com os professores Xênia e o professor Helder. Por favor, Bruna.
Pronto, Carla. Assim, adentrar, né, nessa questão da escolha é algo que é muito pessoal. A família, ela realmente vai precisar avaliar todo esse contexto, mas é importante levar em conta todos esses fatores mencionados aqui, que a socialização ela é algo estruturante e importante no desenvolvimento socioemocional dessa criança, né? Como a professora Xênia trouxe, a questão até da metodologia, os professores, eles passam por um preparo. Então, assim, será que eu, mãe, eu, pai, eu responsável pela criança, tenho propriedades, né, pedagógicas para estimular, inserir assim, essa escolarização em casa, né, essa aquisição de novos conhecimentos, porque, claro, a criança ela aprende, sim, em casa muitas coisas, com muitos estímulos é possibilitado, mas eu acredito que é uma parte, né, e aí a escola vem como complemento. Então, é importante se pensar e se refletir, né, em toda essa estrutura para se, né, de repente, tomar aí a sua escolha. Mais uma vez, muito grata, Bruna. Ela não poderá participar por conta de outros compromissos aqui do nosso segundo bloco, mas a gente volta já já com a professora Xênia e com o professor Helder, dando continuidade a esse assunto aqui, que é o homeschooling. A gente vai para o intervalo e volta já já, mas não esqueça, você pode acompanhar as nossas transmissões nas redes sociais, os bastidores no Instagram, @TV Ceará, e a íntegra dessa entrevista vai para o YouTube também da TV Ceará. Você pode marcar e fazer busca através da hashtag Cena Pública. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, hoje falando sobre homeschooling. No primeiro bloco tivemos a Bruna Anastácia, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência. Também participam desse programa Xênia Diógenes Benfática, pesquisadora, doutora em educação, mestre em avaliação educacional e professora no Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor. E temos também o professor Helder Nogueira Andrade, que é doutor em Ciências Sociais e especialista em gestão escolar. Vamos falar propriamente dito com esses dois professores, né, que têm essa especialização específica, né, na metodologia. Uma pessoa que realmente bateu o pé e quer fazer o homeschooling dos seus filhos ou das crianças e adolescentes que tem em casa, o que ela deve se preocupar, né? Porque muita gente quer colocar essas crianças numa bolha, mas elas vão ter que sair dessa bolha um dia para ir para o mundo, né? Então, quem começa me respondendo essa questão? Professor Helder. Bem, Carla, assim, a escola é um espaço conquistado pela civilização para construir esse processo de socialização e formação do indivíduo, do cidadão, do ser que vai atuar em sociedade, que vai compor essa sociedade, né? Esse tipo de iniciativa do homeschooling, ele tende a dissolver essas bases civilizacionais, né? É muito arriscado, né, a gente pensar nesse tipo de iniciativa e permitir que isso fique a cargo das famílias, negando o direito das nossas crianças e adolescentes de dimensionar o mundo de outras formas para além daquela escolha imediata dos seus respectivos responsáveis legais, digamos assim. Às vezes não é nem o pai e a mãe, né? Mas, enfim, aqueles que estão com aquela condição de ser o responsável legal sobre essas crianças e adolescentes. Então, assim, você tem os mais variados riscos, ainda mais num país desigual como o nosso, né? O risco da violência doméstica, como já foi mencionado aqui, a insegurança alimentar, da questão dos materiais didáticos, né? Então, você tem aí, como a professora Xênia mencionou anteriormente, na escola nós temos especialistas, como nós somos e estudamos muitos anos para ser, né, especialistas na área educacional para pensar os materiais, a metodologia, o que é adequado a cada faixa etária, identificar os percursos de cada criança e adolescente no ambiente escolar, né? É diferente do que ocorreria no ambiente doméstico, né? Muitas vezes, infelizmente, né, professora Xênia, a nossa área, que é a área da educação, cabe muito achismo, né?
muito pitaco sem conhecimento científico, né? Muitas vezes as pessoas não se sentem seguras de estabelecer esse achismo na ciência médica ou na engenharia, né? Mas na construção desses percursos pedagógicos, muita gente se acha especialista sem ser, porque não tem formação para isso, né? Então, Carla, os riscos são enormes, né? Vai desde o material didático aos percursos pedagógicos possíveis, passando pela análise técnica e científica que nós, professores, por termos formação para isso, podemos estabelecer com cada estudante, né? Nas escolas, nós, por exemplo, construímos relatórios para cada estudante, né? Exatamente para ir mensurando o desenvolvimento de cada uma dessas crianças, né? Identificando se existe problema na sua alimentação, ou se existe déficit de atenção, ou se existe algum problema de violência doméstica em casa, enfim. Então, são múltiplas dimensões, além da questão da cidadania e da própria democracia, ou da construção de uma sociedade democrática, né? Na escola, inclusive isso também está preconizado na nossa Constituição, a gestão necessariamente deve ser democrática e a escola deve ser um espaço democrático, é uma conquista do povo brasileiro. E na escola é que nós podemos desenvolver isso, né? Uma visão plural, crítica, de construção coletiva, que cada indivíduo precisa ter para exercer a cidadania e ter o seu pleno desenvolvimento psicológico, inclusive, social, enfim. Então, eu chamo a atenção para concluir, Carla, que são inúmeros os riscos de uma proposta como essa e de deixar nas mãos das famílias, apenas delas, essa decisão. Fora algumas limitações didáticas mesmo, né, professor? Porque, por mais precária que uma escola seja, mas ela vai ter um laboratório de química, algumas experiências de biologia, de física que podem ser realizadas na escola, seja ela pública ou particular, que aquela criança não vai ter tanto acesso, né? E também, eu peguei aqui, através de um site que divulga o homeschooling, ou seja, o ensino em domicílio, o ensino em casa, sem a necessidade de levar as crianças para a escola, que, volto a lembrar, ainda não é regulamentado e é considerado crime aqui no Brasil você retirar os seus filhos da escola. As crianças devem estar na escola e os pais podem sofrer sanções por isso. Então, tem alguns livros que eles selecionaram aqui, entre os oito livros essenciais para começar a educação domiciliar. Os títulos são Maquiavel Pedagógico, Emburrecimento Programado, O Currículo Oculto da Escolarização, A Desgraça do Ateísmo na Educação, Por que as Crianças Precisam da Educação Cristã, A Filosofia do Currículo Cristão, Quem Controla a Escola Governa o Mundo e Esquizofrenia Intelectual. Então, assim, às vezes eu acho que é mais um ensino religioso do que um ensino programático, não o currículo que é exigido pelo Ministério da Educação. Carla, essa discussão do homeschooling, ela chega na esteira da discussão da escola sem partido. Há alguns anos, nós nos pegamos diante dessa reflexão, que não é só uma reflexão nacional, é uma reflexão mundial, mas que aqui no Brasil ela ganhou contornos ideológicos, ela está muito ligada às discussões religiosas ou morais, e a escola e o ensino domiciliar, o homeschooling, parece que ele chega para tentar dar a essas famílias que não concordam, por exemplo, com o ensino plural, com o ensino voltado para um currículo onde a diversidade, né, toda essa capacidade democrática que a escola vai propiciar, ele chega como uma resposta.
né? Algumas famílias, elas estão usando essa dimensão moral ou religiosa, eu não vou colocar somente cristã, tá? Elas estão usando essa dimensão moral ou religiosa para tentar garantir essa integridade desse sujeito, para tentar garantir que esses princípios que eles escolheram para o seu filho, eles de fato sejam garantidos. Mas isso não poderia ser feito num contraturno, por exemplo, a criança ir para a escola comum e eles colocarem num contraturno, assim como coloca no inglês, no espanhol, no balé, no judô, colocar para ter esse tipo de orientação? Claro, e deve, como também isso pode, nós podemos pensar nessa dimensão mais integral da criança dentro da própria escola. Como você diz, a escola ela pode ter outras atividades, fora as atividades, né, que elas estão mais ligadas às disciplinas, né, à base nacional. Mas o que quero dizer para você é que essa discussão do homeschooling, ela ganha força dentro desse cenário político, onde algumas famílias, alguns segmentos da sociedade, eles procuram garantir essa integridade no desenvolvimento moral ou no desenvolvimento religioso de seus filhos. Então, nós temos que pensar que por detrás dessa necessidade da família, nós como cidadãos e como formadores, né, como profissionais da educação, nós buscamos um ambiente onde não somente daremos o privilégio para um segmento, mas nós temos que pensar em todos de uma forma que a gente possa conviver num ambiente escolar com todas as religiões, com pessoas de todas as religiões, com pessoas de diferentes identidades, e essa proposta ela só vai acontecer dentro de um ambiente plural. Quanto mais castrador for esse ambiente em termos de desenvolvimento, menor será a capacidade desse sujeito de interagir e de dialogar com a realidade. Isso vai aumentar, então a intolerância. É problemático a gente estar pensando, sabe, que a educação ela não é libertadora, mas sim ela é aprisionadora no sentido de só trabalhar um único ideal, uma única perspectiva. Entende? Esse fechar as crianças e adolescentes desse pequeno grupo, né, em torno de 15 mil adolescentes e crianças e 7.500 famílias. Isso mesmo sendo um pequeno grupo, e como se citou aqui no começo, né, seria um grupo influente, elitista, isso pode aumentar ainda mais a intolerância num grupo que pode, no futuro, comandar o futuro desse país? Carla, me permita só uma observação, né? Porque nós estamos discutindo aqui um projeto de lei. E uma lei é para todos e todas, né? Cidadãos, cidadãs do nosso país. E quando você menciona aí por volta de 15 mil estudantes, por volta de 7.500 famílias, eu gostaria de fazer uma observação que uma lei como essa, ela deve trazer um libera geral do ponto de vista da evasão escolar, porque ela vai, no momento que ela descriminaliza essa irresponsabilidade, a meu ver, familiar, de não proporcionar ao estudante o direito à educação no ambiente escolar, ela diminui o nosso poder de fogo, nosso poder de atuação, no sentido, eu sou professor da escola pública há mais de 20 anos, certo? E nós vemos, desde o ambiente escolar, diferentes arranjos familiares, diferentes contradições de dificuldades desses estudantes para estudar, né? Para exercer e efetivar o direito à educação. No momento que você descriminaliza isso, eu como professor, na escola pública ou privada, também temos esses problemas nas escolas privadas. Quando nós vamos fazer como escola uma busca ativa desses estudantes,
que não estão vindo à escola, ou que não estão aprendendo na medida que nós almejamos, do ponto de vista de uma educação de qualidade, nós não vamos ter condição de denunciar em lugar nenhum, porque não vai ter punição para irresponsabilidade familiar, de não garantir efetivamente a educação de qualidade no sentido do aprendizado, no sentido do direito, que é a educação, como nós reconhecemos na nossa Constituição. Então, assim, nós na escola temos essa prática de fazer busca ativa dos nossos estudantes, identificar os problemas, né? Eu trabalhei numa escola na Aerolândia, ali pertinho do Lagamar, que quando inundava tudo, o aluno perdia o seu material didático básico, que é o livro, porque molhava. Para identificar isso, identificar que ele não está aprendendo, eu tenho esse instrumento que é a ideia da obrigatoriedade desse estudante estar na escola. Senão jamais ele vai ficar lá. Vai ficar lá no abandono dele, na casa dele inundada, sem material didático. Muitas vezes a família tem outras prioridades, porque está vivendo uma contradição enorme do ponto de vista social, e eu não vou ter como trazer, ou pelo menos denunciar, né? Gritar para a sociedade, esses meninos e meninas precisam vir para a escola, precisam ter direito à educação. Então, nós estamos tratando de uma perspectiva de que um projeto de lei desse aprovado é um libera geral para que as nossas crianças e jovens não estejam na escola e, portanto, não tenham acesso à única oportunidade que elas têm de efetivar o direito à educação. Eu tenho alunos, Carla, que me dizem, professor, muitas vezes eu não presto atenção à sua aula, porque eu estou com sono, porque eu passo o dia na casa do meu pai, durmo na casa da minha avó, e no outro dia de manhã eu tomo café na casa da minha mãe. São 3 casas diferentes. É um arranjo familiar que nós temos, muitas vezes, né? E aí esse estudante chega na escola com sono e não consegue prestar atenção à minha aula, por exemplo, de história, né? A aula de história na escola. Então, assim, mas como é que eu identifico isso? Porque aquele estudante está na escola. Simples assim, né? E aí eu posso dialogar com a avó daquele estudante, com o pai daquele estudante, fazer uma reunião, conversar com ele, tentar, de alguma forma, permitir que ele durma um pouco na escola, quando a escola de tempo integral tem um pouco mais de estrutura, mas, enfim, eu estou citando esses problemas, Carlos, para dizer que a gente só detecta eles por conta da escola. Porque existe esse núcleo que vai reunir essa comunidade, né? Ficaria difícil sair da escola e ir para essa comunidade, um a um, fiscalizar ou buscar se aquela criança, aquele adolescente está estudando realmente. Isso. E no momento que eu descriminalizo, eu libero geral. As famílias mais irresponsáveis, nesse sentido de dimensionar essa importância da educação, elas, não vou ser punido, não tem ninguém para denunciar e vale tudo. E aí muitos, eu me arrisco a dizer milhões de estudantes no nosso país não vão ter educação nenhuma. Isso vai comprometer o futuro do país, né? Porque vamos ter uma sociedade no futuro mal alfabetizada, mal educada, né? Em todos os sentidos, e que ficou ao léu e à margem da lei, se isso for liberado. Exatamente, Carla. Além de um outro mito que estabelece, mito no sentido do senso comum, né? De algo que é baseado numa crença e que muitas vezes não tem uma base real científica, né? É o mito de que vai gerar economia para o Estado, né? Na verdade, isso não é verdade. A tendência é de onerar mais o Estado, porque no momento que essas crianças e jovens estão em casa, o Estado vai ter que montar estruturas de avaliação externa, de acompanhamento, porque ele vai precisar prestar contas de tentar ver se esses meninos e meninas estão aprendendo, né? Então, vai ser uma estrutura paralela, montada com dinheiro público, para atender um número mínimo de famílias e estudantes que possam ter essa opção do homeschooling. Então, onera os cofres públicos, criando um sistema paralelo de ensino. Antes de chegar nessa questão da avaliação, eu queria passar pelo currículo, né? Porque eu acho que aqui o nosso currículo escolar no Brasil
se preocupa muito mais, às vezes, com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos do que com o massacre que houve na Guerra de Canudos, né? Os meninos, en passant pela Guerra de Canudos, pouco conhecem a história de Antônio Conselheiro, do que foi a proposta de Canudos, mas tem que saber ao pé da letra como foi a Guerra da Secessão, como foi outra questão histórica de um país que tem a sua importância mundial, mas não tem muito a ver, nem às vezes, com a nossa própria história. E, por exemplo, Paulo Freire seria incluído no homeschooling? Né? O grande Paulo Freire seria excluído de um homeschooling? Como é que seria montado o currículo escolar dessas crianças? Professora Xênia. Olha, com certeza, se Paulo Freire vivo fosse, ele estaria fazendo uma série de críticas a essa proposta, porque ele, como um educador brasileiro, como alguém que conhecia de perto a realidade e o analfabetismo, ele tinha a clareza que a educação, que o ensino formal poderia habilitar esses cidadãos a ganharem espaços que até então, pela sua condição, não eram acessíveis. Então, toda a luta, todo o trabalho de Paulo Freire vem nessa ideia de que a educação ela é um ato político, e como um ato político, ela precisa ser vista nessa dimensão social. Então, a escola ela tem uma dimensão social que é relevantíssima. Quando nós pensamos no homeschooling como uma proposta, como um projeto para a educação nacional, nós estamos, talvez, embarcando numa crítica ou tentando resolver um problema que, na realidade, ele não se resolve com o homeschooling. Se nós temos problemas do ponto de vista da avaliação, do ponto de vista do currículo, né? Quando a gente fala em currículo, viu, Carla, a gente fala em tudo, mas vamos lá. Quando a gente fala em termos da seleção de conceitos que são trabalhados, como você falou aí, desde a Guerra da Secessão, a Batalha de Canudos e etc. e tal. Quando nós falamos disso, nós estamos falando daquilo que a base nacional ela coloca como diretriz para a organização do ensino escolar. Mas o currículo ele vai além. O currículo ele traz experiências para esse sujeito que elas não estão somente localizadas nas matérias. Um currículo, ele fala de experiências de convivência, ele fala de formas de interação que são necessárias para esse sujeito, para que ele possa conviver de forma solidária, para que possamos criar um ambiente onde haja respeito, onde haja empatia, onde haja solidariedade. E esse é o grande desafio da escola. É fazer com que esse currículo responda às questões sociais hoje colocadas. O que é que nós temos hoje como pautas emergentes? Nós temos a corrupção, nós temos a violência, nós temos questões que elas hoje nos fazem pensar que aonde estavam essas pessoas que passaram tantos anos sentadas num banco escolar e que mesmo assim elas se veem no direito de agredir e de aviltar o outro. Então, nós como educadores, nós temos que pensar sobre esse papel social e político da escola. Agora, com certeza o homeschooling não é solução para essas questões que nós temos. Talvez nós tenhamos que pensar em mudanças de fato estruturais para nós não entrarmos nessa falácia de que a escola ela está reproduzindo ideologias e que essas ideologias elas estão matando a família, né? Tem uma coisa de dizer que a família, né,
os valores da família, eles morrem hoje com essas novas ideologias. O que mata mesmo, né, é esse pensamento perverso de um sujeito que não consegue identificar no outro esse direito de ser, esse direito, sabe, de escolher aquilo que ele quer, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer ser, isso relacionado à identidade de gênero, à identidade religiosa, enfim, são coisas que eu acho que nós vamos ter que pensar, porque, de fato, a escola precisa refletir sobre seu papel social, sobre o seu currículo, mas não acredito que o homeschooling passe por essa discussão como algo que vem resolver, que vem equacionar esses problemas que temos. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim da nossa discussão, mas eu sei que vai ser um tema e eu já vou deixar aqui o convite para que vocês retornem para a gente continuar cada vez mais essa discussão, porque eu acho que a gente não precisa estar discutindo só homeschooling, a gente precisa discutir a educação brasileira, né? O fortalecimento dessa educação, seja ela pública, seja ela privada, a diminuição da evasão escolar, segurar os nossos pesquisadores aqui, porque nós temos grandes cientistas aqui no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso Ceará, que saem do país para poder tentar realizar suas pesquisas em outros países, porque aqui eles não encontram abrigo ou não encontram recursos. Eu acho que isso é que tem que ser discutido, né? Só para fechar essa questão aqui, tem uma informação que me chegou aqui de que o governador do Rio Grande do Sul vetou o projeto de lei de homeschooling, ou seja, do ensino domiciliar lá no Rio Grande do Sul. E a gente vai acompanhando essa questão e eu vou pedir para que vocês aí, 1 minuto para cada um, para encerrar sua participação aqui no Cena Pública de hoje. Por favor. Professor. Desculpa. Pois não, pode fazer, professora. Pode ficar à vontade, professora Xênia. Então, eu acredito que nós temos problemas sérios, problemas estruturais e estruturantes na escola brasileira para discutirmos, para buscarmos soluções. E eu acho que quando nós colocamos o homeschooling como uma proposta, como alternativa, nós deixamos de discutir, de fato, as questões que elas são devidas e necessárias nesse momento. A pandemia nos mostrou que a casa não é o melhor lugar para esse estudante estar e se desenvolver. Nós já temos dados suficientes. A gente não precisa mais fazer pesquisa nenhuma. Os próprios pais já entendem que precisam da escola e que precisam de seus professores. Agora, nós temos que fazer uma escola melhor e nós temos que estreitar essa parceria da escola com a família. Professor Helder. Carla, eu gostaria de concluir a minha intervenção aqui nesse debate, agradecendo a você, a professora Xênia, a Bruna, que estava aqui anteriormente, né, e destacar, assim, uma pergunta. A quem interessa a destruição da escola? A quem interessa o questionamento? Vocês estão me ouvindo? Pois não, professor. Opa, a minha imagem congelou, desculpa. Mas a pergunta, a quem interessa a destruição da escola? Não é nem escola pública, né? Nesse caso é da escola, como um espaço fundamental da civilização, aí da efetivação do direito à educação, né? Aí você começa a pensar algumas coisas também que estão por trás disso, sabe, Carla? A ideia da privatização do recurso público, né? Porque aí esses pais e mães, essas famílias vão começar a demandar vouchers para pagar tutores, para que eles venham dar aula para esses estudantes em casa, aqueles que vão ter essa motivação para isso, mas buscar recurso público para privatizar, né? Mercados de materiais didáticos, de bíblias para a família, né? Porque tem esse nicho religioso por trás desse debate, né? Então, a gente tem que começar a refletir sobre interesses outros que estão por trás disso
E, principalmente, aí repito a pergunta para concluir, Carla, a quem interessa a destruição da escola? A quem interessa pensar uma sociedade sem escolas? Né? Você pensa aquele livro Fahrenheit, né? A quem interessa queimar os livros? Né? Eu faço aqui o paralelo, a quem interessa queimar as escolas? É uma pergunta que cada um deve se fazer aí em casa, cada cidadão, cidadã, cada indivíduo, cada pessoa humana deve se perguntar a quem interessa a destruição das escolas do nosso país. E vamos estudar mais sobre o nosso próprio país, né? Eu agradeço à professora Xênia, ao professor Helder e à psicóloga Bruna que participaram aqui. Eu acho que a gente tem que discutir mais, por exemplo, a questão das entradas e bandeiras, como os nossos índios foram tratados desde a colonização, a questão do biodiesel, a descoberta do álcool como um combustível, né? Como o nosso país despertou para esse tipo de tecnologia e como a gente pode continuar no futuro sendo aí protagonistas, né? E não nos fechar numa bolha. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês dois. O Cena Pública de hoje está encerrando, lembrando que contamos com a participação da Bruna Anastácia no primeiro bloco, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental na infância e na adolescência, e ela explicou a importância da socialização das crianças nas escolas. Professora Xênia Diógenes Benfatti, pesquisadora, doutora em educação, mestra em avaliação educacional e professora do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Unifor. E grata também ao professor Helder Nogueira Andrade, doutor em Ciências Sociais, especialista em gestão e políticas públicas e especialista em gestão escolar. Muito grata também a você, espectador ou que está nos acompanhando aí pela internet. Um bom descanso. Até a próxima semana com mais um Cena Pública inédito. Até breve.